Podemos começar? Ok? Bom dia. Tudo bem? Bom, a gente falar um pouquinho da experiência que a gente teve de zero downtime aqui em Postgres Upgrade. Na verdade, a experiência é de um problema que a gente tem numa aplicação aqui e está na questão de POC, né? Prova de conceito ainda. Então a gente está vendo as variáveis, né? Vendo se essa arquitetura que vou apresentar aqui vai atender. E tem outras propostas também no final que eu vou mostrar de outras arquiteturas, né? Conforme para resolver o problema. Mas eu aproveitei essa questão desse cenário para mostrar para vocês uma funcionalidade que a gente tem uma dificuldade aqui de alta disponibilidade no serviço que a gente tem, né? E o que é essa alta disponibilidade? O serviço é 24/7 e não pode parar, né? Certo? Então, primeiramente aqui, eu trabalho aqui na Digitro já há uns 10 anos e com banco uns 15 já, né? Tenho certificação em Oracle, DB2, Mongo, trabalho bastante com SQL Server, uma gama de relacional, integração de dados também, faço bastante de projetos complexos nessa parte de integração de dados. Java, Python, né? Sempre o DBA tem que estar, como o Guedes diz, né? Se tem um problema lá na aplicação, ele vai ter sempre aquela velha, a culpa é do banco, né? Então tu tem que conhecer de tudo um pouco para dizer, não, dá uma arrumadinha aí no teu código que talvez o problema está ali. Então, e o desafio atual hoje que a gente está é no Hadoop, né? Um desafio aí legal que a gente começou nessa tecnologia aí também. Aqui tem o meu contato, qualquer dúvida aí. Então, a agenda aqui, o que a gente vai falar, né? A motivação da questão do zero downtime para Postgres, né? As tecnologias que foram usadas para esse case, para esse POC, ou seja, quais são as tecnologias que foram usadas para resolver o problema. Né? Uma proposta de solução e umas considerações finais aqui sobre essa arquitetura, sobre a questão do zero downtime também em Postgres. Todo mundo aqui, quando fala em zero downtime, entende o que é, o que significa? Não? Bom, é a questão da máxima disponibilidade do banco de dados, né? Então, por exemplo, lá para aplicar um patch, tu não pode parar teu banco, tipo, a aplicação de patch não pode deixar indisponível o serviço. Isso é uma questão de zero downtime. Mas como que tu faria isso, né? Então é isso que eu vou explicar aqui. Então, o problema aqui, né? O que é? Eu lembro no primeiro dia de faculdade, o professor falou assim, ó, o que mais vocês vão fazer na vida profissional de vocês é resolver problema, né? Então, ou seja, tem outro aqui para um desafio que eu tive aqui para especificar essa questão aqui. Então, a nossa aplicação aqui é uma aplicação NOC, né? Que é um centro de operação de rede. É a gerência de rede lá, né? Do SNMP, é a questão da proatividade das aplicações. Então, monitorar as aplicações para ver a questão da disponibilidade ou fazer ações proativas para que a aplicação esteja em pé. Então, é um monitoramento de rede, de serviços e etc. O requisito de downtime, que é o tempo de indisponibilidade, é quase... É até interessante, eu estava conversando com o Guido, que é o responsável lá por essa aplicação, que a garantia do SLA, na verdade, não é nossa. Claro que a gente tem contrato de SLA, mas a gente ajuda a garantir o SLA para os clientes. Então, com essa gerência, com essa aplicação, a gente tem que ter uma proatividade na questão dos problemas. O Apache lá caiu, né? Então, já reportar para o cliente que um servidor tal caiu o Apache, né? Então, o teu serviço lá está fora. Então, basicamente, o que exige
um downtime de quase zero nessa aplicação. Então, no ponto de vista da aplicação, então a gente tem inúmeros clientes, hoje chega em termos de 90 ou 100 clientes, né, que mandam essas traps, essas mensagens ou problemas para uma aplicação, e a aplicação grava lá no Postgres, certo? E no ponto de vista de banco, como que é? Né, então, essa aplicação, ela grava num banco ativo e tem uma réplica lá esperando para, no caso de dar problema de disponibilidade aqui, ter essa transição que a gente chama, ou failover, que eu vou explicar mais à frente, para esse banco réplica, que ele fica recebendo todas as transações que ocorrem no ativo, ele é mandado para esse réplica aqui. Então, se ficou disponível esse aqui assume. Mas hoje, o failover é manual, né? Então, o que pode causar uma indisponibilidade maior? Por exemplo, um erro de procedimento no failover, lá por ser manual, pode aumentar a indisponibilidade, né? E isso não é o que a gente não quer para a aplicação, né? E a questão de dificuldade também de fazer atualização no Postgres, né? Que por isso que tem muitos bugs ou melhorias de performance, que é preciso estar sempre atualizando o Postgres para tu conseguir essa questão de corrigir bugs, melhorar o desempenho do banco, etc. Então, uma proposta de solução, né? Então, quais as tecnologias que eu pesquisei nessa POC para a gente para propor uma solução melhor, né, para esse ambiente? Então, aí o Postgres, né, a questão do pacemaker, o ChorusSync e o PD Bouncer, né? Então, chamar aqui de peças, né, como um Lego, que tu organiza nela numa arquitetura para ela prover essa questão da alta disponibilidade. Certo? Então, vou falar rapidamente aqui de um pouco de cada tecnologia aqui, né? Queria fazer uma pergunta. Quem que nunca ouviu falar de Postgres aqui? Ninguém, né? Então, aqui faz jus ao título, né, de ser o mais avançado, né, banco de dados open source que a gente tem, né? Eu até sou certificado Oracle e fui para essa área de Postgres, fiquei impressionado com a qualidade, a questão de qualidade de código, qualidade de documentação, qualidade da equipe lá do Postgres, né, para prover soluções, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar é a questão do parallel query, né? Por exemplo, lá no Oracle tu tem que pagar $50 mil lá para tu ter essa funcionalidade. E aqui, muito bem feita, tu tem de graça, né? Certo? Então, no ponto de vista de upgrade do Postgres, né? Então, o que o Postgres ou a comunidade lá orienta, né? Que tu sempre esteja na última versão da tua maior versão. Digamos, se tu está na 9.4, fique lá na versão 9.4.15, por exemplo. Por quê? Porque tem a questão de muitas correções de bugs e melhoria de desempenho, né? Então, essa é a orientação do Postgres. Então, aqui, tem duas formas... Tem duas formas de você atualizar o Postgres, né? A primeira forma é a questão do que eles chamam de menor release, né? Que é esse, digamos que eu estou trabalhando lá na 9.5.8, eu tenho que subir lá para 9.5.9, certo? Que eles chamam de minor releases, né? Então, o que isso implica na questão da disponibilidade do serviço, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu citei anteriormente, né, o dump e o restore, ele não é requerido. Ou seja, tu não precisa atualizar teu database. Então, o tempo de indisponibilidade vai ser pouco, né? Mas tu vai exigir uma parada do teu serviço. Mas, apesar de ser pouca, ainda vai exigir, né? Então, tu vai lá, se numa instância de Post, tu para o Postgres, faz a atualização dos binários e sobe o Postgres novamente,
basicamente é essa atualização, né? Só que tem um detalhezinho aqui, pessoal, que chama atenção, que eu aprendi meio assim, meio no desespero, exatamente. Que além de só atualizar os binários, tem que ficar ligado na questão da documentação aqui, do que tem que fazer para atualizar a versão. Né? Por exemplo, mesmo que não faça dump e restore do meu database, eu tenho que alguns procedimentos aqui para fazer lá, para ele ficar de acordo com a release. Então, atualizar essa PG, por exemplo, a view PG user mappings, né, senão tu vai ter um comportamento estranho lá na tua release. Certo? Isso aqui não implica na disponibilidade, por quê? Porque tu pode fazer isso a quente lá no teu banco com um banco em pé. Executa mas sempre tem que fazer esse rastreamento nessa página aqui, né? Quando tu for atualizar a release. Certo? Outra forma de atualizar é a Major Release, né, que é a maior versão. Ou seja, tu sobe da 9.59 para 9.65, por exemplo. Ou da 9.5 para 10, que agora já foi lançado em outubro, né, a 10, com várias novidades. Né? Então, para disponibilidade, isso é um pouco mais complicado, né, porque o dump e o restore do teu database é requerido, né? Então, o tempo de disponibilidade fica maior, porque tu tem que atualizar os binários, o catálogo e o banco. Então, por que tem que atualizar o banco, né? Os bancos, geralmente, eles evoluem bastante nessa questão. Quando sai da maior release aqui, eles evoluem bastante a questão de escrita, como é armazenado uma tabela no teu banco de dados, ou um algoritmo que é usado para recuperar um novo tipo de índice. Então, por isso que exige fazer o dump da tua base e reconstruir ela na nova versão, justamente para fazer a atualização dessas características do teu banco. Certo? Então, outro peça do Lego lá é a questão do pacemaker para fazer essa arquitetura de zero downtime, né? Ele é um CRM, né, que é um Cluster Research Manager. É um aplicativo de cluster, né? Que lhe fornece a máxima disponibilidade para os serviços. Tem serviços por exemplo, de Heartbeat. Esse Heartbeat aqui ele fica checando no cluster qual que é a máquina que está viva ou qual que é a máquina que caiu. Basicamente isso. Como não é objetivo aqui dessa questão, eu não vou me aprofundar muito, né? Mas só é preciso entender o que ele vai fazer, qual que é a característica dele nessa arquitetura. Então, aqui, ele tem rapidamente aqui, por exemplo, eu tenho um cluster de 3 nós, né? Nó 1, nó 2 e nó 3. O pacemaker fica em cima, né? Controlando os serviços, né? Os serviços lá, se ele está ativo ou não está ativo, né? Ele sobe e desce serviço conforme as suas regras que você criou, né? E esse aqui, o CoreSync, ele é uma camada aqui que fica controlando se um nó está vivo, ou se ele morreu, ou o estado do nó, né? Certo? E aqui dá para ver a questão se trazer para o pacemaker, aqui ele tem uma arquitetura também própria. Se quiser aprofundar, claro que se você for implementar essa arquitetura, tu vai ter que conhecer bem isso aqui, né? Porque se tu está trabalhando com alta disponibilidade, tu vai ter que saber lidar com qualquer problema, ou entender bem a questão da arquitetura das ferramentas que você está trabalhando, né? Certo? Esse é o PD Bouncer, né? Esse PD Bouncer é outra peça do Lego. Depois eu vou mostrar num slides seguintes como que é o diagrama da arquitetura, daí vai dar para entender. Né? A questão ele é um agrupador de conexões do Postgres, ou seja, é um middleware. Ele fica entre a aplicação e o banco. E as aplicações eles se conectam nesse PG Bouncer pensando que é o Postgres, né? Então, e qual que é o benefício disso, né? É a questão do pool de conexões, tu pode fazer, não precisa implementar lá na tua aplicação a questão do pool de conexões. O pool de conexões é tu ter
tu ter uma gama de conexões pré-estabelecidas para evitar desperdício de recurso, né? E eu também fiz quando eu estava estudando essa questão do PG Bouncer, eu fiz um benchmarking rápido para fazer um select now lá, um select simples lá dentro do Postgres, e medir o tempo quanto tempo ele leva para se conectar e fazer a execução do select now, né? Dá 70 milissegundos para fazer a conexão e 3 milissegundos para executar a questão do select. Então isso mostra como é caro fazer uma conexão. Isso sem contar que não era SSL, não, era nada, era uma conexão simples, né? Porque SSL é um pouco mais caro, que tem a questão da criptografia, né? Então, mesmo que tu não esteja usando essa questão de cluster e tal, tu pode usar essa ferramenta para otimizar o teu banco. Por quê? Ó, numa aplicação normal sem pool, tu teria 1, 2, 3, 4, 5 conexões aqui com o banco, né? Então, o que tu faz aqui, ó? Tu deixa, e sem contar que essa aqui, ó, pode estar idle, essa está idle, né, dormindo lá e está executando. Esse fato aqui de tu estar conectado, tu já está consumindo o recurso aqui do banco, né? Então, tá consumindo o recurso, né? E o PG Bouncer, ele otimiza isso. Ele só vai se conectar no banco quando ele realmente precisar. Então, por exemplo, aqui nesse cenário aqui dá para ver que reduz a questão da conexão. E uma conexão lá, socket, né, o fork que o Postgres faz lá, ele consome lá memória, né, consome CPU para fazer o escalonamento lá dos processos, né? Então, quanto menos isso aqui, né, quanto menos conexão aqui, ou conexões que realmente você precisa, mais performance, mais efetivo vai ser o seu servidor, né? Então, outra coisa interessante aqui que faz ele ser tão eficiente é a questão que ele não faz o fork o PG Bouncer lá ele é o estilo Node.js lá, que ele é baseado em evento. Então, isso faz ser eficiente essa questão do gerenciamento lá, de receber as conexões e tratar isso, certo? Então, eu recomendo, mesmo que não use cluster, dê uma olhada nesse aqui, por exemplo, aplicações PHP que ficam se conectando toda hora. Isso aqui é excelente para melhorar o desempenho lá. Com o mesmo recurso, né, que tu tem, só colocando uma ferramenta na frente, tu ganha desempenho. E a solução, então, a proposta de solução é a questão da automatização, né? Então, com essas ferramentas todas aqui, automatizar. E também aqui, eu propus aqui a questão de ter mais um nó para aumentar a disponibilidade. Porque quando são 2 nós aqui, a gente tem, quando está trabalhando com cluster, tem a questão tem problemas, por exemplo, do cérebro dividido. O que é isso? Então, esse aqui fica ativo e esse ativo. Daí esse aqui não sabe qual que é o mais atual, né? Então, tem problemas assim que precisam ser tratados. E quando você tem só 2 nós, esse problema ainda se intensifica. Então, tu pode ter esse aberto, esse ativo, e a aplicação começar a gravar nos dois, por exemplo. Então, tu vai ter parte dos dados aqui e parte aqui. Daí tu vai ter um problemão lá para sincronizar esses dados, vai ter que fazer manualmente. Então, são coisas que tem que cuidar na hora de... E com 3 nós, ele é um pouco suavizado, essa questão desse problema aí, né? E também tem uma questão de comunicação de rede, que não vem ao caso aqui, né? Que teria que ser uma palestra de cluster, tá? Então, o pacemaker, onde que ele entra aqui, né? O primeiro aqui. Então, ele entra aqui, embaixo aqui, gerenciando o Postgres, né? As instâncias do Postgres. Então, tem o nó 1, nó 2 e nó 3. Então, em cada nó aqui, eu tenho o pacemaker, né, instalado, né? Então, vai ter um IP virtual nessa arquitetura, né? Que para saber qual que é esse IP virtual sempre vai apontar para o servidor ativo, né? Então, essa questão do IP virtual é todo o Core Sync que faz, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente como que seria agora um failover, ou seja,
Aqui o meu servidor ativo é o nó 2 aqui, né? Ele está recebendo as conexões aqui, né, nesse IP virtual, e a aplicação se conecta aqui e está replicando para o 1 e para o 2. Certo? Ah, falhou o servidor 1, né? Ah, caiu, deu falha lá no disco, deu falha lá na fonte, caiu o servidor. Então, o que o pacemaker vai fazer? Ele vai fazer a transição, ou failover, que ele chama, ele vai jogar aqui para esse o nó 1 e vai abrir, vai tornar isso aqui como ativo. Né? Aquele aqui já tá down lá, tu vai ter que ter uma intervenção lá para arrumar esse nó. Depois que tu fez essa intervenção, tu volta ele para o cluster, que é chamado failback. Né? Essa operação de voltar de novo para o cluster é failback. O PD bouncer, onde que entra? Ele entra aqui em cima daí. Né? Aqui embaixo tu tem o pacemaker, e em cima aqui tu tem o PD bouncer. Ele também vai ter um IP virtual nesse POC que eu vou mostrar para vocês depois. Né? Então, a aplicação, ao invés de se conectar no banco, ele se conecta no PD bouncer. Né? E o PD bouncer manda a conexão aqui para o Postgres e fica fazendo toda aquela característica lá que eu falei anteriormente de desempenho, né? Criando pool de conexões, etc. Né? Então, a arquitetura de zero downtime, então seria essa aqui, né? Aqui eu só escondi o pacemaker, mas pense que o pacemaker está aqui embaixo também, tá? Então, na questão de zero downtime, o que eu faço primeiro? Nos nós réplica, que eu não... Se eu parar esse nó réplica aqui, eu não vou afetar a disponibilidade do meu cluster, né? Do meu serviço de banco. Então, eu posso lá atualizar já, baixo ele e atualizo, por exemplo. A minha meta é atualizar da 9.4.9 para 9.4.10. Né? Então, como não é um nó réplica, se eu baixar ele, ele não vai afetar a disponibilidade. Então, eu baixo ele e atualizo, baixo ele e atualizo. Certo? Agora tem o nó ativo. Esse aqui eu não posso parar, né? Se eu parar isso aqui, todo o meu cluster começa lá a dar... toda a aplicação começa a receber lá a conexão recusada, né? E isso na minha arquitetura, eu não posso ter essa característica nessa arquitetura que está sendo proposta. Isso é muito utilizado, pessoal, nesse POC que eu fiz e que eu pesquisei, na questão de empresas que trabalham com financeiro, por exemplo. Né, até o case que eu estudei e alterei é de uma empresa que provê API de pagamentos para a internet. Então, lá ele não pode ter, nem para os clientes dele, não pode ter o 500 lá do servidor HTTP, por exemplo. Então, eles usaram essa arquitetura aqui também justamente para melhorar essa questão aí e evitar a questão de não deixar indisponível o cluster ou o serviço de banco. Qual que é a jogada, né, do PD Bouncer para fazer isso? Ele tem um comando chamado pause. Né, dentro da implementação dele, ele tem esse comando chamado pause aqui. O que ele faz? Ele segura todas as instruções de entrada, né, todas as instruções de SQL de entrada, destinada ao PD Bouncer e coloca em fila. Né? Então, essa aqui é o pulo do gato, digamos, para tu não ter indisponibilidade no teu serviço. Então, tu deixa em pause de 10 a... Eu fiz os testes de 5 a 10 segundos, ele deixa em pausa e faz a transição para o outro nó. Né? Aqui, ó, no caso, ó. Vem aqui, o PG Bouncer está respondendo com IP virtual nesse nó aqui. Eu vou atualizar esse 954 para 949 para 9410. Então, qual que é o procedimento que tem que fazer lá no teu cluster? Tu coloca o PD Bouncer em pausa, né? Claro que tem que ser sempre naquele que está apontando para aonde está o IP virtual. Se tu, na script que ele fez, se tu tentar fazer aqui, ele vai dizer, não, faça lá porque o IP virtual está aqui.
Então, tu vem aqui, coloca o PD Bouncer em pausa. O pacemaker vai... Tu pede para o pacemaker, joga o servidor ativo agora para esse reserva Node 1 aqui. Certo? E dá um resumo. Volta a entrar SQL. Né? Então, depois que o banco está aqui, esse aqui já vai estar down o serviço, né? Aqui vai estar up, porque ele elegeu esse aqui como up, né? Como ativo. Então, aqui tu pode vir aqui e atualiza para 9410. Então, tu tem todas agora os nós atualizados para o 9410. Né? Uhum. Permanece, não para, está ali por baixo replicando. Né? Até porque é uma condição, ela está totalmente atualizado para o pacemaker eleger esse aqui como ativo, porque ele tem, quando se fala de cluster, se fala de score, né? O score vai dizer se aquele nó ele está apto a ser um ativo ou não. Então, isso ele faz toda uma análise por cima para determinar, ó, ok, tá atualizado, esse réplica está atualizado, eu posso eleger ele como ativo, certo? Mas sempre tem um veja bem, né? Que não é tudo de graça, né? Essa questão do zero downtime é só para menores versões, né? Por quê? Por causa do tempo de disponibilidade lá, né? Que eu tenho que... Aqui... Né, o dump é requerido quando eu subo, por exemplo, da 953 para 10, né? Certo? Então, aqui, outro problema que tem é se tu tem transações longas. Né, ele vai ficar... Tu tem que... Normalmente, se a tua arquitetura sempre tem transações longas, daí vai ser um pouco complicado, né? Porque ele tem que ser uma transação longa, o PD Bouncer ele só vai dar por concluído quando o Postgres te entregar lá, concluir a operação. Quando tu tem uma transação longa, essa questão do zero downtime fica um pouco mais complicado. Mas no nosso caso lá, que são microtransações e rápido, não seria um problema, né? Mas caso vocês queiram fazer essa arquitetura, tem que tomar cuidado nesse sentido. Até vou demonstrar para vocês aqui como que tu deixar em transação, ele gera o problema e vai ficar, não vai migrar, né? Não vai fazer a questão tu parar o teu nó para atualizar. E a pausa, por exemplo, fiz um benchmarking lá, inserindo bastante transações, e em 10 segundos eu consegui fazer a questão da transição aqui, né, disso aqui. Fazer essa operação aqui de pausa e para restabelecer aqui a conexão com o banco. Certo? Então, acho que é para cá. Então, essa prova de conceito aqui eu fiz com o VirtualBox, o Vaingrid, e como referência esses caras aqui, né, que eu já te falei anteriormente lá. Então, vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Aqui, pessoal, eu vou... Ah, tá. Sim? Aqui eu vou simular o nó 1, nó 2 e nó 3, tá? Então, como que com o Vaingrid lá,
Enquanto constrói o cluster, eu vou mostrar para vocês um pouco do código ali, né? O código é bem simples, pessoal. Então, basicamente, com esse código aqui, tu pode construir aquele cluster esse cluster aqui que eu vou simular e mostrar para vocês. Né? Então, aqui foi definido 3 nós, né? O nó 1, nó 2 e nó 3. Aqui a questão de chave, sempre quando tu está configurando o cluster, tu tem que ter aquela relação de confiança no SSH, né? Para autenticar sem senha, por exemplo, entre os nós. Que isso é a exigência lá do pacemaker, né, e do CoroSync. Aqui faz a instalação do PD Bouncer, né, e já joga o arquivo de configuração dele lá, né? Certo? Tem uma característica aqui que no PD Bouncer, você não expõe todas as bases para a tua aplicação. Você escolhe qual base expor. Então, se tu tiver uma base aqui, teste 1, e não colocar a linha aqui, quando tu fizer uma conexão para o PD Bouncer, ele vai dizer, essa não existe esse database. Então, tu tem que colocar essa base aqui e dar um kill-rup lá para ele subir a configuração. A questão aqui essa parte aqui, ele vai fazer a questão da replicação. Né? Ele assume um como ativo e replica os outros dois. Né? Aqui é uma instalação normal, né? Que tu informa o repositório onde que vai estar o Postgres para tu instalar, e aqui embaixo é instalado. Ó, aqui embaixo daí vai ser instalado o Postgres. Isso aqui, pessoal, como é um ambiente simulado, isso na tua aplicação real tu não vai fazer isso, tu vai fazer uma única vez, né? Certo? Isso aqui eu posso, como uma simulação, eu instalo tudo de uma vez, né? Configura, testa, isso é muito eficiente para tu testar e fazer POC de maneira rápida, né? Qualquer ajuste, tu vai lá, ajusta, dropa o teu cluster e sobe ele de novo. Então, imagine tu configurar fisicamente os 3 e tendo que fazer, né? Isso aqui dá um grande desempenho para tu fazer a POC, né? Ó, aqui ele subiu, está esperando para o cluster. Para assumir o cluster, na verdade. Aí está fazendo a replicação dos nós. Certo? Os 3 nós subiram. Eu vou aqui no nó 1. Vamos ver o estado do nosso. O estado do cluster, desculpa. Aqui vou ter que reduzir um pouquinho, pessoal. Mas dá. Então, onde que o pacemaker colocou o PD Bouncer como ativo, né? Lá no nó 1, certo? E está iniciado. Aonde que o IP virtual do Postgres está, né? Está lá no nó 2. Por que ele está no 2? Porque o nó 2 é o ativo. Não, então o cluster, o pacemaker identificou qual que é o nó. Claro que tem toda uma questão de regras que tu tem que definir para ele entender que o nó 2 é o principal. Né? Então o nó 1 ele é uma réplica síncrona e o nó 2 ele é uma réplica assíncrona. Qual que é a diferença de síncrono e assíncrono na replicação? Aqui ele chama de, digamos, de 2 fases o teu commit quando você faz lá no post, quando tem esse tipo de replicação, ou em qualquer outro banco, isso é uma questão conceitual. Então, tu faz o commit aqui, faz o commit aqui. Ele só commita a transação quando foram commitados nos 2 nós. Então, para que isso? É para tu ter 0 perda na questão da tua transação. Por exemplo, para quem que é indicado isso? Para
financeiros, né, que tu não pode perder lá uma transação, por exemplo, né? Tu não pode perder nada. Aqui, o assíncrono, apesar de ser rápida a replicação, tem chance de tu ter perda das tuas transações, né? É a questão do tempo de rede para vir para cá. Então, tu comita aqui e depois ele manda os processos, manda pela rede para comitar aqui. Ele não fica esperando o commit em duas fases aqui. Ele comita aqui e manda aqui. Se mandou ou não mandou, daí é problema da replicação. Certo? Tem uma questão aqui que é a questão de velocidade da tua transação. Não síncrono, ele vai ficar menos veloz, né? Porque ele tem duas checagens para fazer. No assíncrono, não, né? Tu comita aqui, é como se tu estivesse comitando num nó só, né? E daí tem processos aqui que replicam. Essa arquitetura para a gente não é recomendado, né? A gente faria aqui na questão do NOC réplica e assíncrono e assíncrono, certo? Porque pode perder um registro lá e tal, né? A aplicação permite, digamos assim. E também é porque a aplicação exige grande velocidade de escrita, né? Por ser muitos clientes e ser traps, né? Traps eventos de redes, é muito requisito de inserção. Certo? Então, para ver essa questão do zero downtime aqui, eu vou fazer uma conexão no PD Bouncer. Ó, é aquilo que eu falei. Se eu tentar conectar aqui, teste, e não está exposto não existe o database, ou não está exposto lá no PD Bouncer, ele vai dar o erro. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que criar esse database aqui para a gente fazer o teste. Opa! Isso aqui não é possível. Ó. Isso aqui é... Por que deu esse erro aqui? Porque ele é uma réplica read-only. A réplica, ela é sempre read-only, né, nesse cenário aqui. Então, quem que vai escrever nesse banco? Só os processos de replicação. Então, o usuário final não pode escrever aqui. Eu vou ter que achar qual que é o ativo aqui, né? Onde que qual que é o post ativo aqui? É o 02, ó. Então, nesse 02 é que permite a escrita. Todo. É replicado tudo. É que tem outro conceito que é replicação lógica e replicação física, né? Que é a física, ela replica tudo. Qualquer transação, qualquer create table num lado, vai para outro. Certo? E daí tem outro conceito que é replicação lógica. Que consegue ligar a replicação de tem plugins que fazem. Nativamente no 10 melhorou bastante agora. No 10, pode dar uma olhada lá que evoluiu. Como que é a questão da evolução de uma funcionalidade no Postgres? Eles deixam maturar bem no 9 e a comunidade vê, opa, esse projeto aqui é bem estável. No caso, lá no 9 é um projeto de replicação que é o BDR, tem o BDR. Então, eles incorporaram essa questão do BDR lá no 10, porque é muito estável. E eles só colocam a funcionalidade se ela realmente é estável. Eu acho que isso que faz o Postgres ser tão estável, né? Esse cuidado que eles têm. Postgres. Então, create. Aqui eu vou criar o teste. Criei e vou preencher ele com os dados.
foi para o Postgres, mas eu quero no database teste. Então aqui eu tenho esse database teste, ó, com 81 MB, já o tamanho dessa base. Então agora o PD Bouncer ele já conhece esse, porque existe no Postgres, né? Opa. Será que o nome está certo? Teste. Teste. Tá aí. Vamos ver se ele... Ah, só o tempo de atualização. Ó. E vou fazer outra conexão aqui, pessoal. Agora eu vou simular uma conexão diretamente com o Postgres, não para o PD Bouncer, né, que é o nosso cara lá que faz a questão do zero downtime, né? Ó, então vem aqui, zero downtime, select. Tem uma base, uma conexão com o PD Bouncer e uma conexão com o Postgres aqui, certo? Vou fazer um select aqui. Nesse select aqui que eu fiz, ele simulou uma transação. Se não der commit ou rollback, é como eu estou simulando aqui uma transação de longa duração. Então, se eu tentar fazer agora a transição, né, deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu chamei a atenção antes, eu tenho que fazer, sempre quando eu vou fazer a atualização, eu sempre tenho que executar a migração no nó onde está ativo o PD Bouncer, né? Então, no meu caso aqui, eu usei essa ferramenta do PCMaker para ele me dizer onde está. Então, está no nó 1. Se eu fizer no nó 2, ele vai dizer, ó, faça lá no nó 1, né? Porque o IP virtual está lá no nó 1. Então, a migração aqui, a questão da migração aqui, pessoal, é uma script Python que vai dizer lá pro PCMaker, ó, faça a migração do recurso do Postgres para o nó que você quer e coloque o PD Bouncer em pausa. Né? Então, é uma ferramenta aqui para automatizar essa questão e tu fazer de maneira segura também a questão de migração dos recursos para o nó. Ou anunciar para o cluster que tu vai entrar em modo de atualização. Certo? Então, vou fazer aqui. Ó, eu fiz no 2. Ele vai dizer, ó, rode lá no nó 1 que o VIP, que é o IP virtual do PG Bouncer, está respondendo lá no nó 1. Aqui, pessoal, se eu fizer a migração aqui, como eu simulei uma transação de longa duração aqui, ele vai ficar parado aqui, né? Quer ver? Ó, deseja. Esse comando aqui, pessoal, ó, ele serve para ele já é deixado aqui de propósito, né? Então, qualquer problema que deu no teu cluster, na tua migração, tu já executa esse comando aqui para subir o PG Bouncer e começar a atender rapidamente as conexões.
Então, qualquer falha, qualquer coisa aqui, tu tem que executar isso aqui para deixar disponível o teu cluster, né? Então, já que tu está lidando com essa questão de zero downtime, tu tem que prever todas as possibilidades ali de falha e tal, né? Tu vai mexer numa aplicação, por exemplo, que não pode parar, tu tem que saber o que está fazendo, né? Então, aqui, ó, se fosse uma condição normal aqui, em transações curtas, ele já diria, estou transitando o recurso lá entre nós para você fazer a atualização. Nesse caso aqui, simulei uma transação de longa duração aqui, ele fica esperando, né, até essa transação de longa duração acabar. Mas no caso aqui, como eu não dei commit, não vai acabar. Então eu vou ter que fazer o commit ou rollback aqui para ele dar exceção lá. Ó, deu exceção aqui. A questão do serviço aqui ficou fora, né? Então, rapidamente aqui, digamos, já coloco ele no ar de novo. Tiro do resume aqui, porque se eu der um select aqui, ele vai ficar esperando. Se eu der um select aqui numa aplicação, ele vai ficar esperando. Ó, tá executando aqui, ó, acho que dá para ver aqui. Executando aqui. Esse aqui, pessoal, é o resume lá do PD Bouncer, ó. Então ele fica segurando em fila as conexões, os SQLs que vão entrando, né? Então se eu colocar em resume aqui, subir o serviço novamente, ele vai atender lá. Ó, ficou. Acho que dá. Então, provavelmente aqui já voltou, ó. Demora um pouquinho. Ó, voltou. Né? Então, voltou o serviço. Então, aqui para ver a questão, pessoal, Agora eu não vou fazer transação, né, de longa duração, o comportamento é normal do meu cluster. Eu vou fazer a migração agora fazer isso aqui, basicamente, ó. Essa operação aqui, ó. De passar aqui o serviço do post e abrir um nó réplica para ele começar a atender, né? Ó, quer migrar? Sim. Ó, migrando para o nó 1. Como o nó 2 era o ativo do Postgres, ele o que ele vai fazer aqui? Ele baixa o nó 2. Não, primeiramente ele transfere o serviço do Postgres para o nó 1 e baixa o nó 2, para você fazer a atualização. Então aqui, ó, a questão do zero downtime é aqui, ó. Aqui, pessoal, do Postgres eu vou ter perda de conexão, ó. Conecto porque o serviço foi parado, essa conexão estava lá no nó 2, que foi para o estado down agora, né? E o PD Bouncer aqui teria que responder, se der tudo certo, né? Ó, não perdeu conexão. Então a tua aplicação lá não recebeu o erro, essa exceção lá do Postgres. Então, basicamente é esse procedimento que tu faz para ter o zero downtime. Não sei como está o tempo aí, tá legal? Estourado. Estourando. Eu achei que ia levar 10 minutos, 15 minutos. Só no final aqui, então, para a gente terminar aqui. Tem uns desafios aqui nessa nova arquitetura, que não é só essa questão do zero downtime, né? Com o zero downtime foi para ilustrar aqui a questão da apresentação, né? Migrar com menor indisponibilidade do 9.4 para o 10. Esse é um desafio, por exemplo, lá que o pessoal quer migrar, né? Então, como que faria isso se eu tenho que fazer dump e restore da base? Vai ficar indisponível. A minha aplicação lá está hoje 1 tera, lá, 2 teras, eu acho, de meu database.
Então, imagina eu fazer dump disso e restore disso, né? Vai um dia lá, né? Então, não posso deixar um dia disponível. Esse é um desafio. Outra questão, a operação do dia a dia, ele tem I/O elevado de leitura e escrita, né? E requisito de baixa latência. Como a gente usa essa questão de proatividade, a gente tem que informar lá para o cliente, ó, o teu servidor parou, né? Então a gente não pode dar fila aqui inserir e já passar o tempo de avisar o cliente lá. Então isso é uma exigência bem grande, né? Na questão da latência. Preciso inserir meu registro rápido para me dar esse alarme e eu fazer as operações lá de combate, né? Então, como que a gente estava pensando para fazer a questão do upgrade da Major Version, né? Com menor indisponibilidade. Tem um plugin que a gente pesquisou, que é o PD Logical, né? Ele é compatível da 9.4 para cima, né? Então, a ideia é ter 2 ambientes em paralelo, né? Replicando, e depois no final tu só vira a chave para o novo ambiente. Isso é uma abordagem para tu fazer a atualização da Major Version aí com menos indisponibilidade possível. Outra questão de latência de I/O, né? A gente esteve pesquisando também essa questão do MPP, que é processamento massivo paralelo, né? Tem uma compilação do Postgres, que é da Second Quadrant, que é o PostgreSQL. Alguém já trabalhou aí com PostgreSQL? Já ouviu falar? Já ouviu? Já? Que isso talvez seja uma abordagem interessante pela questão de... Ele tem que nem a questão lá do MongoDB, que foi falado ali, que tu tem o teu dado particionado em vários nós. Então, tu consegue paralelamente escalar a escrita e fazer paralelamento, recuperação de queries paralelas, lá, por exemplo, entre vários nós. Isso só tem um problema aqui, que talvez não dê, que é a questão que ele não suporta trigger, esse tipo de implementação. E a aplicação, eu não sei se tem trigger lá, tu lembra? Não lembra? Não? Então, talvez seja um de... Então, seria isso, pessoal. E tem outra questão do Greenplum também, que é a questão do MPP também, que chamou a atenção essa questão aqui de carga, né? Para quem trabalha com Data Warehouse. Isso aqui é uma outra abordagem que talvez, como ele é colunar, eu não sei se vai atender, né? Mas é também outra ideia de processamento massivo, né? Ok, perguntas aí? Pessoal, pergunta? Cara, eu não sei se eu não entendi uma parte, ou tu não chegou a falar sobre isso, mas a tua aplicação, ela conecta num PID Bouncer. Isso. Só que cada nó, ele tem o seu PID Bouncer. Isso. Quando é que a aplicação vai conectar em outro PID Bouncer? É quando ficar indisponível, um PID Bouncer ficar porque tu tem que prover alta disponibilidade em tudo, né? Certo. Em todas as camadas. Aí pode cair o PID Bouncer ao invés de Postgres. Então lá o Peacemaker ele tem que fazer esse trabalho também para habilitar o outro lá como fazer a transição de serviço de nó também, entendeu? Mas ele passa o IP virtual para o outro nó daí, né? E a minha aplicação só conhece o IP virtual do PID Bouncer, né? Então é isso que dá esse jogo para o Peacemaker fazer essa troca. IP virtual, tá. Uhum. Tá. Só mais essa? Também, é. Daí tem toda uma questão, uma abordagem que é aonde colocar o PID Bouncer. Coloca junto com o servidor de banco ou servidores separados, né? Tem uns benchmarking que dentro dos próprios nodos do banco ele é mais eficiente porque tem aquela latência ali e tal, né? Duas perguntas, mas se a segunda não quiser responder não tem problema, porque o tempo está estourado. Mas a primeira é o seguinte, nesse tua arquitetura, tu trabalha com chave composta, triggers, ou tem algum requisito que não pode trabalhar assim, ou sequence, usar sequence. E a segunda é sobre o Sloane, não sei. Tem alguma coisa? Como é replicação física, eu não tenho esse problema.
porque replica tudo, né? Eu teria mais na replicação lógica. No meu caso aqui é replicação lógica. Então, replica tudo. O que, todo o DDL, DL, toda. Então, replica tudo. Não é a lógica que é feita. A outra... Sobre Sloane. Ah, não utilizei. A gente utiliza o BDR aqui, né? Bom, pessoal, a gente está com o tempo um pouco estouradinho, né? Mas daí, qualquer vocês conversam ainda com o Perivelto aí, para a gente fazer a próxima, que a próxima sou eu costumo não falar pouco. Fala bastante. Né? E eu acho que o pessoal quer almoçar, né? Então, eu vou ser sucinto.